Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso curso de programação SQL e nesse tópico vamos ver como utilizar visões. Visões são um tipo de estrutura que existe na linguagem SQL que permite que você pegue um comando select e nomeie ele, né? Crie um comando que faz uma determinada consulta no banco de dados e salve essa consulta dentro do banco de dados com um determinado nome. De forma que, a partir desse nome que você cria, você pode desenvolver novos comandos SQL, como se esse nome que você criou daquela consulta fosse uma tabela, né? Na realidade, o comando select gera uma consulta que tem uma estrutura similar a uma estrutura de tabela. E aí a visão permite que você dê um nome e em seguida você pode reutilizar aquela visão como se fosse uma tabela. Então existe, né, vários motivos para que você crie visões, né? E essas visões podem conter diversos tipos de comando que já estudamos na parte do dentro do comando do select, né? Eu posso ter junções, eu posso ter uniões, posso ter agregações, posso ter subconsultas em um comando select e usar isso aí para fazer uma visão, tá? Dentre as possibilidades ou os interesses que normalmente, ou a motivação que você tem normalmente para criar uma visão, nós podemos citar que você pode criar a visão para ocultar detalhes de consultas complexas, né? Você faz uma consulta avançada que usa diversos recursos, como junções, uniões, etc., como já citamos. E com isso você deseja, digamos assim, ocultar esses detalhes, essa complexidade, né? Então você já cria essa função, já deixa ela cadastrada dentro do banco de dados. Dessa forma, a, a parte do sistema que deseja consultar aquela estrutura já vai consultar a visão ao invés de ir consultar naquelas tabelas que deram origem à visão. Outra possibilidade é você querer organizar direitos de usuários, permitindo o controle de acesso a linhas e colunas. Então, você, usando visões juntamente com os comandos que tem no SQL, que permite controle de acesso, você consegue gerenciar as, acessos parciais a tabelas. Tá? A estrutura de segurança que existe no SQL, ela dá direito a nível de objetos. Então, quando você dá direito a uma tabela, o usuário tem acesso a toda a tabela. Mas com a visão, você pode criar um filtro para uma tabela, de forma que, agregando a parte de segurança com a parte de visão, você consegue pegar uma tabela do seu banco de dados e gerenciar acessos a linhas e colunas dessa tabela. A visão também permite que você faça restrição de dados de tabelas. Você consegue, na realidade, inserir ou atualizar dados em tabelas, em visões, na realidade, e essas alterações que você faz em visões, elas se refletem nas tabelas. Então, com isso, você consegue gerenciar de forma parecida com esse tópico 2 aqui da parte de segurança, você consegue gerenciar conteúdos, né? Restringir conteúdos que venham a ser inseridos nas tabelas através das visões. Tá? Então vamos ver todos esses exemplos aí ao longo desse tópico. Muito bem, vamos ver a sintaxe aqui da visão. Né? Para criar uma visão, você vai usar o comando create view, vai colocar um nome da visão, e aí vem as tradicionais opções, né? Então temos aqui
duas opções, o if encryption e o if schema binding. Iremos ver o que significa essas visões. As e o command select, que você vai utilizar, né, que você vai nomear utilizando a visão. E mais uma opção que é a check option. Muito bem, no contexto do uso de visão para simplificação, né, para esconder a complexidade de consultas, né, vamos considerar um banco de dados aqui com 3 tabelas: tabela pai, tabela aluno, tabela notas. Tá? Tabela pai tem o código do cadastro do pai, o nome. A tabela aluno tem o código do aluno, uma referência para o pai do aluno, o nome do aluno e a matrícula. E a tabela de notas contém as notas que o aluno, né, que cada aluno tirou em cada avaliação. Então, se você quer fazer uma consulta que apresenta o nome do pai, o nome do aluno e as notas do aluno, você pode criar uma visão que faz a junção dessas 3 tabelas, tá? E você nomeia essa consulta, que envolve um join de 3 tabelas, com o nome, né? Que é o nome da visão. Tá? Então, eu estou chamando essa consulta aqui, que faz a junção de 3 tabelas de V notas aluno. Tá? Uma vez que eu rodo esse comando e crie essa visão, eu vou poder consultar, né, essa visão usando o comando select. Tá? Então, em vez de eu acessar todo esse comando aqui, para poder ver o nome do pai, o nome do aluno e as notas, uma vez que eu criei essa visão, eu simplesmente vou usar o comando select em cima da visão. Tá? E aí eu simplifico o acesso a essa informação. É bom lembrar que é bom observar, né, que como a visão na realidade ela é um comando de consulta, ele não está fazendo a replicação dos dados, tá? Então ele não, usar visões não aumenta a ocupação de espaço em disco, tá? Para os dados que são apresentados pela visão, porque na realidade ela é um recurso de programação. Então quando você aciona aqui um select na visão, o que é feito é que esse comando aqui é executado e isso gera o resultado da visão. Muito bem, no contexto do uso de visões para controlar o acesso a colunas ou linhas específicas das tabelas, nós podemos criar visões que ocultem parte dos dados de uma tabela. Então eu posso ocultar linhas, eu posso ocultar colunas, né, utilizando a estrutura de visões. Né? Então vamos ver esse exemplo. Nós temos no nosso banco de teste uma tabela de funcionário que nós já utilizamos e nós queremos criar uma visão que filtre as informações dos funcionários que tenham menos de 40 anos. Tá? Então eu quero uma visão que permita acesso apenas aos funcionários de menos de 40 anos. Então para isso eu vou criar uma visão, que eu chamei aqui de VFunc, que faz uma consulta na tabela de funcionário aos funcionários que têm menos de 40 anos. Então com isso aqui eu vou ocultar algumas linhas, né? Ou seja, as linhas de todos os funcionários que têm mais de 40 anos. Para eu consultar, então, os dados do cadastro funcionário através da visão, eu vou usar o comando de select, né? Select asterisco from vfunc. E aí apenas os funcionários de mais de 40 anos serão apresentados. Vamos executar então, vamos criar essa visão no nosso banco de teste. Temos aqui a tabela de funcionário. Vou rodar aqui inicialmente só o comando de funcionário. Okay, temos aqui 7 funcionários cadastrados. Muito bem. Eu vou criar agora a visão.
criei a visão. Quando eu rodo o comando, né, aqui é o comando create view, ele não é um comando que roda um select, é um comando que cria uma visão. Então essa visão vem aqui para essa pasta de visões. Então esse comando create view cria a visão aqui na pasta de visões. Uma vez que esse comando, essa visão está criada, eu posso agora sim executar o comando que consulta os dados da visão. Então, quando eu rodo aqui o comando select asterisk from vfunc, ele não vai me trazer todos aqueles dados que tem na tabela, e sim apenas os dados filtrados pela visão. Tá? Então, é nesse sentido que nós dizemos que a visão serve para ocultar algumas linhas e colunas, ou colunas. Né? Nesse caso aqui, é o exemplo de ocultação de linhas. Né? Os funcionários de código 1 e 2, eu não estou tendo acesso aqui através da visão. Tá? Eu posso ocultar colunas, né? Então eu posso alterar essa visão, tá? E eu para alterar uma visão existente eu vou usar o comando alterView, tá? E o nome da função que eu quero alterar. Eu vou alterar essa função que atualmente ela restringe algumas linhas da tabela para ela mostrar todas as linhas, mas ocultar algumas colunas, tá? Então estou ocultando. Eu estou apresentando apenas a informação do código do funcionário, a idade e o nome, tá? Mas vou apresentar a informação de todos os funcionários. Então, vou fazer um alterView. Tá? O alterView vai alterar o comando da visão, que nós não vamos perceber a alteração aqui, porque nós aqui visualizamos apenas o nome da visão. Tá? E quando rodamos o comando de select novamente, ele vai ter agora o comportamento de filtrar colunas. Eu fiz o select asterisco, ele me mostrou os dados dos 7 funcionários, mas mostrou apenas o código, a idade e o nome do funcionário, conforme está aqui na relação de informações do select. Então aqui é a outra possibilidade de uso de visão, né, para ocultar colunas. Uma vez que eu tenho a visão ocultando linhas ou colunas, eu posso ligar essa ideia com a ideia de recurso de segurança do servidor de banco de dados. Tá? Então existe uma estrutura de segurança que permite você criar login e senha de acesso ao banco de dados, e eu posso criar um usuário, dar acesso a ele à visão e não dar acesso a ele à tabela. Né? Meu usuário aqui, que eu loguei aqui no servidor, ele tem acesso à tabela e tem acesso à visão. Então, apesar de eu fazer o select aqui na visão e ter a filtragem da informação, eu poderia aqui simplesmente colocar o acesso completo à tabela do funcionário. Mas se eu não tiver direito de acesso à tabela do funcionário, eu vou ter que estar restrito a acessar a tabela do funcionário através da visão. E essa é a ideia que se coloca aqui. Então, tem alguns comandos aqui da parte de segurança, né, que permitem eu criar um login. Tá? Permite eu criar um login. Garantir o acesso ao banco de dados e garantir acesso à visão. Então, esse comando aqui cria o login no banco, ou seja, usuário e senha. Esse segundo comando aqui garante acesso ao usuário 1 ao banco de dados corrente, que foi definido aqui em cima, o banco de dados corrente. E o comando grant garante acesso de consulta, de select, no objeto vfunc ao usuário. Tá? Então vamos rodar isso aqui. Tá?
Aqui eu crio o login do usuário, chamado usuário 1, de login 123. Deixa eu ver se eu já tenho esse usuário aqui criado. Vou criar aqui o usuário 2. Tá. Vou criar um login usuário 2. O usuário 2 foi criado. Eu vou garantir aqui acesso ao banco de dados corrente, que no meu caso aqui é o AP00. Então o usuário 2 vai ter acesso ao banco de dados 0. E dentro do banco de dados 0, o usuário 2 vai ter acesso à visão VFunc. Ok? Então agora eu posso desconectar. Não vou salvar, vou desconectar do banco de dados e vou conectar como usuário 2. Formar senha, 1, 2, 3, e aí eu conectei no banco de dados como usuário 2. Vou aqui no meu AP00, que é o meu banco de dados. Abrir aqui a tabela, observe que eu não tenho acesso a nenhuma tabela. Abrir aqui a visão, observe que eu tenho acesso à visão. Então, eu posso dar um select asterisco from VFunc. Com isso, eu tenho acesso às informações da tabela de funcionário disponíveis através da visão, mas nesse caso aqui o usuário não tem acesso à tabela de funcionário. Então, com isso, ele está restrito a um acesso parcial à tabela de funcionário. Ok? Então, essa é a ideia de você juntar os recursos de segurança do servidor com os recursos de visão para que você controle acessos parciais a conteúdos que estão em tabelas no banco de dados. Okay? Aqui, comentando já esse teste que eu já executei. A permissão do select foi negada no objeto funcionário. Exatamente o que está colocado aqui. Muito bem, vamos fechar aqui e voltar a logar novamente como um usuário que tenha mais direito de acesso. Como administrador. Visões permitem acesso completo a tabelas referenciadas, sendo possível realizar inserções, alterações ou até exclusão. Então, na realidade, a visão ela não serve apenas para consulta. Uma vez que você faça a visão, como a gente fez, essa visão VFunc, que acessa a tabela o cadastro de funcionário, você pode utilizar essa visão para fazer insert, né, para inserir dados na tabela usando a visão. Tá? Então, para fazer isso, né, minha visão tem aqui os 3 campos. Vamos só recordar aqui. Código do funcionário, idade e nome. Tá? Essa é a estrutura da visão. E eu faço o insert. Vou fazer um select aqui antes. Eu tenho 7 funcionários, eu vou inserir agora o 8º funcionário, tá? que tem 25 anos. Então, estou fazendo insert na tabela de funcionário através da visão. Tá? Fiz o insert e ele cadastrou. Perceba que o VFunc funciona como se fosse uma tabela. Tá? Se você não souber que existe a tabela de funcionário, você vai pensar que isso aqui é uma tabela. Tá? Você vai conseguir fazer insert, update e delete na tabela. Né? Na prática, ele está pegando esse dado
e está cadastrando na tabela de funcionário, porque a visão, como já citamos, ela é apenas uma estrutura de programação. Então, os dados efetivamente estão sendo gravados na tabela de funcionário. Tá? E aí, os campos que não da tabela de funcionário que não estão na visão, quando você faz o insert, eles ficam nulos. Tá? Ele insere o registro na tabela de funcionário, mas os campos que não estão listados, digamos assim, na visão, eles vão ser inseridos com um valor nulo. Bem, eu posso usar a visão para alterar dados também. Então, vou alterar aqui a idade do funcionário 5. Tá? O funcionário 5 aqui tem 18 anos. Eu vou usar a visão vfunc para alterar a idade desse funcionário. Então, o funcionário tem 18 anos, vamos executar. Tá? Então, funcionário 5. Somei 1. Tá? Passou a ter 19 anos. Ok. Eu posso também excluir um funcionário através da visão. Delete vfunc, where codefunc A5. Ok? Novamente, vale comentar que na hora que eu faço esse comando aqui, eu não estou apagando a informação do funcionário 5 apenas da visão, tá? Excluindo da tabela. Tá? Excluir toda a informação, tá? Da tabela, porque a visão é apenas uma estrutura de programação, como já citamos.